argumento de um número complexo, né? Vamos ver como é que se calcula, o que é esse argumento aí. Bom, nós já vimos até agora que um número complexo ele pode ser representado aí graficamente, né, por um par ordenado. Parte real aqui no eixo x, eixo das abscissas, parte imaginária aqui no eixo das coordenadas, tá? E aí você tem a representação dele como um ponto no plano, certinho? Então é isso aqui. Z igual a A mais BI. Outro detalhe que nós vimos é que essa distância aqui, ó, representa o módulo de Z. E agora temos esse argumento. O que é o argumento? Repare que esse módulo, né, esse segmento que representa o módulo, ele forma com o eixo das abscissas um ângulo θ. Esse θ é esse argumento, né? Então, θ é o argumento, né, do ângulo Z, do número complexo Z. Também pode ser representado assim, esse arg de Z, tá? Como ele é calculado? Já vimos que ele é um ângulo. Agora, como ele é calculado? Bom, vou fazer para um número complexo no primeiro quadrante, mas isso se espalha para os outros quadrantes também, tá? O que vale é essa definição aí. O ângulo formado entre esse eixo das abscissas, né, até encontrar aí o módulo, né? O segmento que representa o módulo, sempre no sentido anti-horário, beleza? Sempre no sentido anti-horário. Bom, então destaca de novo aquele triângulo lá, ó, que é ele vai nos ajudar aqui, ó. Então, repara, aqui nós temos Z, aqui um dos catetos e aqui o outro cateto. Ele é retângulo aqui embaixo. Então, o que nós temos aqui, módulo de Z, eu havia dito Z, né? Módulo de Z, aqui B, beleza? E aqui embaixo A. O que nós vimos? Nós já vimos como calcular esse módulo de Z, tá? Mas nós não vimos como calcular esse θ aqui, ó. Para calcular esse θ, você vai usar de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Repara, você tem como aplicar seno ali no triângulo em relação ao θ. O seno é cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao θ aqui, ó? Quem está oposto a ele. B sobre hipotenusa, que é aqui o módulo, né? Que é oposto ao ângulo de 90. E você também pode aplicar o cosseno, que traz a relação aí com o outro cateto. Ó. Cateto adjacente, quem é adjacente é quem está ao lado do θ, é o A. Ó, né? A sobre hipotenusa. Então, de novo, o módulo de Z. Então, com base nessas duas relações trigonométricas, né, dentro desse triângulo retângulo, nós conseguimos determinar esse θ, com um pouco de conhecimento de trigonometria, claro. Tá? Vamos fazer alguns exemplos numéricos aqui para que fique mais claro. Então, para esse número complexo aí, ó, 3 mais 3i. Vamos representar ele aqui. Ele é 3 nos dois eixos, né? Então ficou tranquilo de fazer. 3 aqui, ó, projeção. Fazendo com calma, que é para sempre a gente revisar a ideia, tá? Na prática, claro, você vai direto ao ponto. Então aqui você tem z igual a 3 mais 3i. Se você preferir, o par ordenado 3, 3, tá? Bom, o módulo está bem aqui, módulo de z, e aqui nós temos o θ. Então nós percebemos que para determinar o θ, o interessante é aplicar seno e cosseno. Então seno de θ, ó, seno de θ aqui, ó, quem é o cateto oposto a θ? Ó? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é esse pedaço aí que eu determinei com uma setinha. Ele vale isso daqui tudo. Só que isso daí tudo é a altura do lado de cá. Ó. Então vale 3. Beleza? Então, 3, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Repara que a hipotenusa é módulo de Z, nós não temos módulo de Z calculado. Então, eu vou fazer uma pausazinha ali, vir aqui embaixo e calcular o módulo de Z. Ó.
Módulo de z igual a raiz quadrada do a quadrado mais b quadrado, né? E aí, ó, o módulo de z vai ser igual o a ao quadrado. Então, o a é 3, está aqui, ó, a e b. Então, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, nós temos 9 mais 9, ou 2 vezes 9. Eu já vou colocar como 2 vezes 9 para já tirar o 9 da raiz ali, ó. Raiz quadrada de 2 vezes o 9. E aí esse 9 eu posso separar por uma propriedade, né, gente? Ó, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada do 9. Então, esse 9 vira 3, né? Então, raiz quadrada de 2 vezes 3, que eu posso escrever como 3 raiz de 2, tá? Então, módulo de z aqui é igual a 3 raiz de 2, beleza? Bom, volto aqui e coloco, ó, 3 raiz de 2, né? Aí eu consigo caminhar um pouco mais aqui, ó. Repara que nesse caso é possível simplificar e nós ficamos com 1 sobre raiz de 2, tá? Bom, 1 sobre raiz de 2 não é comum de aparecer, então o que nós vamos fazer é racionalizar. Então, uma táticazinha aqui, quando tem raiz no denominador, é multiplicar por raiz em cima e embaixo, do próprio denominador. O objetivo do vídeo não é entrar em detalhes sobre isso, mas é a racionalização aí. Então, aqui, raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Ou raiz do 4, que é 2, né? Então, fica raiz de 2 sobre 2. Pronto, tivemos aí um resultado para o seno. Vamos para o cosseno aqui, ó. Cosseno de θ é igual cateto adjacente. Quem está adjacente a θ também é o 3, né? Para esse caso, é a mesma medida. Então, e quem é a hipotenusa é o mesmo. Então, repara que pelo triângulo ter as mesmas medidas ali para os dois catetos, vai dar na mesma isso aqui. Tá? Então, já vou direto ao ponto. Cosseno também vale raiz de 2 sobre 2. E daí, né? Aí que está a chave da coisa. Repara que esse é um número representado no primeiro quadrante, né? Um número complexo aí representado no primeiro quadrante. E você tem que o seno e o cosseno está dando raiz de 2 sobre 2. O que você tem que fazer? Você tem que lembrar daquela tabela, né? Porque geralmente vai aparecer números comuns assim, né? Que estão presentes na tabela. Vou colocar aqui, ó. Vou inserir aqui numa nova página. Aquela tabela lá dos ângulos notáveis. Então você tinha lá, ó, 30, 45 e 60 graus, né? Seno. Aqui nós não vamos precisar da tangente, tá? Então eu vou só pôr o seno e o cosseno. Então você tem o seno de 30 é 1 sobre 2. Aqui, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E aí inverte isso aqui embaixo, né? Começa pelo raiz de 3 sobre 2. Volta aqui no raiz de 2 sobre 2. E agora pega o primeiro lá, 1 sobre 2. Então, o que que nós temos lá? Ó? Nós temos isso aqui acontecendo, gente. Ó. O seno e o cosseno estão dando raiz de 2 sobre 2. Certo? Quando isso ocorre, olha lá a coluna que foi preenchida. Coluna dos 45 graus. Nós já sabemos que o ângulo, que o número complexo está no primeiro quadrante, então é isso mesmo, né? O θ, ele é 45 graus, certo? Bom, o que ocorre também, e é comum quando se fala em número complexo e principalmente argumento, é colocar isso em radianos, tá? Então, como é que você faz essa conversão, essa transformação para radianos? Lembra lá, ó, que o π equivale, π radianos, né? Equivale a 180 graus, tá? Então, aqui eu tenho uma coluna para radianos e uma coluna para graus. E aí, você tem aqui, ó, que nesse caso eu quero achar quanto vale os 45 graus em radianos. Então, só para lembrar aí, a técnica é uma regra de 3 simples, tá? X vezes 180, então 180 x, né, igual 80 graus aqui,
igual a 45 graus vezes π. 45 graus vezes π. Né? E aí divide por 180. Tá? Então divide aqui por 180. E aqui também, dos dois lados. Ou passa 180 dividindo, né? Então você vai ter aqui um cancelamento aqui do 180, ó, que fica só o x, que é o que nós estamos buscando. E aqui nós vamos ter uma simplificação por 45 graus, né? Dividindo aí por 45 graus. Em cima e embaixo. Você divide aqui também embaixo por 45. Certo? Bom, 45 é 1/4, né, de 180. Então vai dar 1 lá em cima e 4 aqui embaixo. 1 lá de cima é 1 vezes π, eu nem vou representar. Π sobre 4, tá? Então, o θ ele também aqui pode ser representado como π sobre 4. É mais comum na literatura você presenciar o argumento sendo representado em radianos, tá certo? Rad. Bom, mais um exemplo. Vamos continuar aqui, ó. Pega aqui um número complexo menos 2i, um imaginário puro. Vamos representar ele aqui, ó. Menos 2, né? Já vimos lá que o imaginário puro ele é representado sobre o eixo mesmo, então tá ele aqui, tá representado aí. O módulo dele aqui ficou fácil de ser calculado, nós já vimos que não precisa nem fazer conta. O módulo de z aqui a gente já tira, que vale o próprio 2 ali, né? Porque ali é menos 2, na verdade, eu já coloquei pensando no módulo, mas o valor ali é menos 2. E beleza, temos aí o módulo calculado. Aí você me pergunta assim, como é que eu faço o argumento? Ora, o argumento nesse caso, ele é possível de você verificar ele aqui, observando mesmo, né? Então, como é que é a definição dele? Olha, o ângulo aí formado entre o eixo das abscissas e o módulo no sentido anti-horário. Então, esse ângulo aqui, ó. Pronto. Agora, que ângulo é esse? Veja, pessoal, aqui nós temos 3 quadrantes preenchidos já, né? Rodados aqui. Então, você tem 90, 180, 270 graus. O θ é igual a 270 graus. Beleza? E aí você consegue também transformar isso em radianos. Então, você pode fazer por regra de 3, como foi feito no exemplo anterior, ou também pode pensar assim, olha, se o 180, essa é uma conta para você levar para mais exemplos, né? Não é para fazer ela sempre, mas é para ficar mais automática se você gostar da ideia. Veja, se o 180 é como eu coloquei aqui, na verdade, ó, se o 180 ele equivale a π radianos, tá? Nós também podemos pensar de 90 em 90. 90 é metade de 180, então 90, né? Então eu posso dizer assim, ó, vou colocar bem no cantinho aqui, ó, que o π radianos equivale a 180 graus. Isso aí implica que se eu pegar o 180 e quiser transformar em 90, eu vou ter que dividir por 2. Então, eu vou ter π sobre 2 radianos, né? Radianos para ter os 90 graus aí, beleza? Então, já posso pensar de 90 em 90. Então, foi uma dica que eu gastei um pouquinho de tempo, mas eu acho que vale a pena. Por quê? Porque aqui você já tem, ó, o π sobre 2. Aqui você vai ter outro π sobre 2 e aqui você vai ter outro π sobre 2. Então, às vezes, ela é útil. E aqui, de cara, a gente já consegue dizer que o θ ele é representado por 3π sobre 2, né? 1, 2, 3. Pronto, bem rápido, bem simples. Mas, se você desejar, você também poderia utilizar a fórmula, tá bom? Vamos fazer pela fórmula aqui para você ver que também é possível de chegar nessa ideia. Deixa eu colocar uma nova página aqui, então. Pronto. Então é menos 2i o número complexo. Veja que pela fórmula nós não precisamos
nem nos preocupar em representar geometricamente, né? Então você tem aqui, ó, que z é igual a menos 2i. Então você tem que o seno do θ, lembra lá o cateto oposto? B sobre módulo de z, que é a hipotenusa. O cosseno de θ, cateto adjacente, parte real, sobre hipotenusa, que é o módulo de z. Se nós observarmos aqui, o que nós temos é z igual, parte real aqui é zerada, zero, e aí sim, né? Menos 2i. Então, em termos de pares ordenados, o que nós temos aqui é o par ordenado 0, menos 2. E é isso que nós vamos substituir ali, para calcular tudo isso, né? Então, você tem o módulo de z fácil de ser visto também pelo gráfico, mas se não quiser calcular olhando, né? Se não quiser determinar o valor olhando o gráfico, você vem aqui e faz ele também. Olha, o módulo de z ele é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Substitui esses valores e nós vamos ter que o módulo de z é igual a 0 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado dando uma raiz. O 0 ao quadrado é 0, né, gente? Então, deixa quietinho lá, não vou nem escrever. O módulo de z é igual a menos 2 ao quadrado dá 4. Então, isso daqui fica a raiz do 4, que implica que o módulo de z vale 2, né? Meu 2 parece o z, mas não é cortado, tá, pessoal? Então, beleza. Módulo de z nós já temos e isso foi visto aqui no nosso gráfico também, né? Lá, ó, foi a primeira informação que nós tiramos dele aqui. Mas vamos lá, voltando à fórmula, substituindo aqui os valores, ó, o que nós temos é o b vale menos 2 e o z vale 2. Então, menos 2 dividido por 2 fica menos 1. O a vale 0, dividido pelo 2 que deu o módulo aí, 0 por 2 dá 0. Beleza? Então, onde o seno é menos 1? Aí você já tem que estender um pouquinho mais aquela tabela de ângulos notáveis, né? Isso vem lá da trigonometria. É possível perceber isso exatamente sobre os pontos, né? Então, fazendo um rascunho bem breve aqui, gente, ó. Bem rascunho mesmo. Beleza? Aqui no eixo das abscissas você mede cosseno. E aqui no eixo das ordenadas você mede o seno, tá? Do ângulo θ. Então, ó, o ciclo trigonométrico, tem que lembrar dele aí, ele tem raio 1, beleza? Significa, né, que você tem um círculo que na origem, né, a circunferência na origem, e aí essa distância da origem até qualquer ponto da circunferência vale 1. Significa que isso aqui é um dos extremos, ó, porque você tem 1 aqui, e vale menos 1, então é um menos, e é lá no seno. Onde você mede seno? No eixo vertical. Então, olha aqui em cima, você tem mais 1. E embaixo, você tem menos 1. A mesma coisa aqui para o cosseno, tá? Como as extremidades são 1, então aqui você tem menos 1 à esquerda e mais 1 à direita. Só que ali nós estamos falando de menos 1 pro seno. Então, percebe que esse ponto da circunferência, ele deu a volta e veio parar aqui, ó. Exatamente aquele desenho que nós fizemos lá, ó. Né? E se você projetar esse ponto no cosseno aqui, ó, se você projetar no cosseno, ele cai no zero, que é o que está aqui. Essa explicação é bem um rascunho mesmo, é bem breve, porque isso é uma questão de trigonometria, né? Para a gente se lembrar aí desse detalhe, tá? Então, tá vendo? Se repetiu. O que nós temos aí é o ângulo de 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos, tá? Vamos finalizar com mais um exemplo, então. Então, ó, menos 1 mais i. Então, já vamos representar logo aqui. Menos 1 para o eixo real. E mais i. Repara que parece que não tem um número aqui, mas tem, né? É o 1 que acompanha a unidade imaginária. Então, a parte imaginária aqui é essa aqui, ó. 1. Projeção aqui, número complexo z igual a menos 1 mais i, está representado para nós.
olha aqui, ó, o módulo de z e o ângulo que nós queremos. Esse é o θ, beleza? Bom, então repara que você tem números, tem a parte real negativa ali. Isso faz alguma diferença, mas para a fórmula não, tá? Então aqui você tem que tomar cuidado para não utilizar o triângulo de uma maneira sempre assim, utilizar ele olhando só partes positivas. Tem que ter esse bom senso para perceber, porque esse negativo, galera, ele vai influenciar dentro dos catetos, né, ali, quando você for olhar. Então vamos escrever aqui para você entender, ó. Você tem seno de θ. E aí eu estou indo direto na fórmula porque esse triângulo não está no primeiro quadrante, tá? Tem jeito de observar isso de outra maneira também, mas aí acho que a fórmula já foi entendida e compensa continuar por ela. Então, o seno de θ pela fórmula é B sobre o módulo de Z. E o cosseno de θ é A sobre o módulo de Z, né? Então, o que que nós temos aqui para o B? O B vale 1, tá aqui. Quem acompanha, parte imaginária. 1 sobre, não sei o módulo dizer, vou deixar quietinho ali por enquanto. E o A, né, é o menos 1. Tá vendo? Esse menos ele faz influência. Por quê? Porque ele vai falar de um cosseno negativo. E o cosseno é negativo em alguns outros quadrantes. Vamos imaginar que você não tenha representado o número como a gente representou aqui. Então você talvez não saiba que ele está no segundo quadrante. É isso aqui que vai. Uma das coisas mais fortes aqui que vai indicar que ele está no segundo quadrante é esse sinal de menos. Tá? Então toma cuidado para não esquecer e não interpretar de maneira errada aí. Vamos fazer o módulo de z aqui embaixo. Ó. Módulo de z é igual a raiz quadrada do a ao quadrado mais o b ao quadrado. Então foi. O módulo de z é igual. O a para nós é menos 1. Menos 1 ao quadrado mais o b é 1. 1 ao quadrado. Isso dentro de uma raiz. Então, implica que o módulo de z é igual. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 ao quadrado também dá 1, isso dá raiz de 2. Módulo de z igual a raiz de 2. Então, aqui você tem raiz de 2 embaixo, raiz de 2 embaixo. Lembra lá da racionalização? Vamos multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Pronto. Então, ó, você tem aqui 1 vezes raiz de 2, que dá raiz de 2, e embaixo raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz do 4, que é 2, né? Mesma ideia aqui, só que negativo, ó. Isso, quer ver? Vamos voltar aqui no quadro que nós fizemos, tá vendo? Ó, raiz de 2 sobre 2, ó. Parece muito com o que ocorreu lá atrás, ó. Raiz de 2 sobre 2. O problema aqui, a diferença, na verdade, para o seno e para o cosseno, é que assim, ó, no seno bateu, ficou igualzinho. Então parece ser o 45. Só que o cosseno apareceu com negativo. E aí você tem que lembrar de um último detalhe aqui, ó. Supondo que você não tenha feito a representação geométrica, vou te lembrar de um outro detalhe. Ó, veja que pelo ciclo trigonométrico que nós desenhamos há pouco, vou colocar ele aqui de novo, né? Só um rascunho. Representação do seno, representação do cosseno, né? Então, bem rascunho mesmo. Se nós temos um ângulo representado no primeiro quadrante, tá? A projeção aqui, ó, quando você faz para o cosseno, é positiva. Ó, bateu aqui, é um número positivo. Tá depois do zero, ó. E se você projeta isso aqui para o seno, também é um número positivo, tá? Então, você tem aqui, ó, que o seno no primeiro quadrante ele é positivo. Vou deixar aqui anotado, ó, porque vai chegar na tabelinha bem conhecida, né? Na verdade, vou pular essa tabela, porque nós não vamos usar a tangente. Então, ó, seno, né, ele é positivo no primeiro quadrante, tá? E depois vamos ver o que acontece. O cosseno também é positivo no primeiro quadrante. Cosseno positivo aqui no primeiro quadrante também.
Vamos ver aqui, ó. Se você pensar numa representação no segundo quadrante, esse ângulo ele então transborda aqui os 90 graus, né? Ele chega lá entre 90 e 180. Beleza. O que que acontece com as projeções? Ó, vamos projetar. Projetei no eixo do cosseno. Repara que é um número negativo aqui, ó. Então, no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, ele nem vou colocar aqui, eu vou deixar aqui, ó. Deixar aqui do lado aqui, porque esse é importante para nós, né? O cosseno, ele é negativo no segundo quadrante. Já o seno continua positivo, ó. Projeta ele no eixo do seno, né? Ele continuou positivo, bateu lá em cima. Então, o seno, ele também é positivo no segundo. Ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, tá? Vamos continuar. Pega aqui um pontinho aqui no terceiro quadrante, né? Faz aqui a representação dele, ó, o ângulo vai lá na frente, ó. O que importa para nós são as projeções. Projeta aqui no seno, perdão. Agora deu um número negativo para o seno. Então, o seno, ele é negativo no terceiro quadrante. Vamos ver o que mais. Se eu projeto no cosseno, ele continua negativo. Então, o cosseno é negativo aqui também, no segundo e no terceiro, tá? E por último, vamos pensar um pontinho aqui no quarto quadrante, ó. Projeta ele, tá? Projeta ele aqui no cosseno. Tá vendo que bateu no número positivo de novo? Então, cosseno é positivo no quarto quadrante, né? Projeta ele no seno. Tá vendo que deu negativo de novo? O seno é negativo no quarto quadrante. Então, o que que nós estamos observando? Nós estamos observando aqui que o nosso problema ó, era um cosseno ser negativo, enquanto, ao mesmo tempo, o seno é positivo. Vamos ver onde isso acontece? Vamos ver onde isso acontece? Ó, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo. Tem que ser uma interseção. E o cosseno nós estamos procurando por um negativo. Ó, ele é no segundo e no terceiro. O que está repetido nos dois, né? O segundo quadrante. O segundo quadrante aqui, ó. Beleza? E é exatamente o que a representação geométrica nos diz, ó. Esse número complexo está no segundo quadrante, tá? Então, o que nós temos é o 45 sendo representado lá no segundo quadrante. Então, veja o nível de detalhe que nós temos aí. Então, dos estudos de trigonometria, nós também temos aqui a seguinte ideia, né? Se você tem aqui o ângulo representado no primeiro quadrante por alfa, ângulos que possuem senos e cossenos em módulo ali, né, equivalentes, isso que nós temos agora, podem ser escritos assim, ó, 180 graus, né, menos esse alfa para o segundo quadrante, 180 graus mais esse alfa no terceiro quadrante, e aqui 360 graus menos esse alfa, né? Isso é uma parte de trigonometria, dá para ser mostrado por que disso daí, mas não vem ao caso no momento. O que nós temos então é que utilizar essa ideia aqui, ó, porque nós estamos observando um ângulo lá do segundo quadrante. Isso já foi visto geometricamente, foi visto ali pela tabela também, tá? Então, quem é o alfa? Nós já vimos que esse alfa é representado por 45 graus. Então, nós vamos ter lá, ó, 180, né, graus menos alfa. Esse cara aqui é o nosso argumento. Lembra lá do início? Ó, vamos voltar aqui, ó. Lá no início, aqui o nosso argumento, ó. Θ, tá vendo? Então, é isso daí que nós temos. Então, 180 menos 45. Ou seja, esse θ vale 135 graus. Pronto, é isso que vale o θ, beleza? Como nós dissemos, é interessante representar isso em radianos. Você pode fazer a regra de 3 aí, só que nesse caso também vou utilizar aquela técnica, né, de olhar os 90 graus e tudo. Então, o que que você tem aqui? Você tem, ó, aquela ideia lá, vamos lá. Aqui você tem os 90 graus, ou seja, o π sobre 2, lembra? E aqui você ainda tem 45 graus, né? Isso que é o necessário para, né, juntar e dar o 135.
Então aqui você ainda tem os 45 graus aqui. Aí você chega ali no 135. Bom, 45 é metade de 90. Se metade, se 90, perdão, é π sobre 2, metade de π sobre 2 é π sobre 4. Então esse 45 aqui ele pode ser escrito como π sobre 4. Opa, falei uma coisa, escrevi outra, né? Só um instante. Π sobre 4, certinho? Então, o que nós temos aqui para o θ é igual a π sobre 2 mais π sobre 4. E aí você pode tirar o mínimo múltiplo comum, vai observar que é o 4, né? E você tem 4 dividido por 2 que dá 2, vezes o π dá 2π. 4 por 4 dá 1, vezes o π dá π. Ou seja, isso daqui é 3π sobre 4. Beleza? Então, esse último exemplo é um pouco mais rebuscado, né? Vai buscar coisas lá na trigonometria, mas eu tentei, sim, dar uma passada nesses tópicos todos para poder relembrar, beleza? Qualquer dúvida, temos que buscar aí um material específico, né? Para poder observar melhor esses detalhes com mais calma.